São Paulo, que é Rafael Nogueira, e seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical aqui do Brasil. E hoje a gente tem um episódio especial para uma pessoa muito mais especial, que foi o Tony Germano. Nós perdemos o Tony Germano na semana passada, como acho que a maioria soube, né? Porque não tinha como não saber, porque estava todo mundo prestando suas homenagens, mais do que merecidas. Foi, eu acho que um susto muito grande para todo mundo, principalmente quem conhecia ele, quem já trabalhou, porque sabia como ele era, sabia da pessoa especial e maravilhosa também que ele era. E perder ele vai deixar um buraco gigante, né? Na arte, no teatro musical. O Tony Germano já estava no teatro desde os anos 90. Ele dedicou a vida inteira dele para essa arte. Ele fez muitos musicais. Ele foi do elenco do primeiro Os Miseráveis, que abriu, né? Reinaugurou o Teatro Abril, né? Que agora o Teatro renovou. E infelizmente, no dia 26 de novembro agora que eu estou gravando esse episódio, vai fazer uma semana da morte dele. Agora, recentemente, também, dia 1º de dezembro, ia ser o aniversário dele de 56 anos. É uma tristeza, porque imagino que ele estava aguardando muito por esse momento também. Ainda mais que ele era uma pessoa que gostava de celebrar a vida. Hoje, no nosso episódio, eu não vou falar muito, mas eu vou deixar pessoas que eram muito próximas dele, pessoas que ficaram tocadas com a pessoa dele, falar aqui. Eu pedi para algumas pessoas entrarem em contato com outras pessoas para conseguir alguns depoimentos. Eu pedi também para algumas outras pessoas, e quem se sentiu à vontade de falar. Infelizmente, né, não consegui também pedir para muita gente, né, porque também daí iria ficar muito longo esse episódio. Mas eu adoraria, né, se toda pessoa que trabalhou com ele, conheceu ele, pudesse gravar e mandar alguma coisa. Antes de começar a tocar, né, os depoimentos, até vou falar da minha experiência com o Tony Germano. O Tony Germano, eu conheci ele em 2013. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei quando comecei a querer trabalhar com teatro musical e estar nesse meio. E ele foi uma pessoa extraordinária. A gente já deu aquele clique na hora, a gente se deu muito bem, porque eu acho que ele era assim, ele se dava bem com todo mundo, não tinha como não se dar bem com ele. E uma das coisas que eu sempre levei, até hoje na minha vida, e ainda sempre vou levar, foi uma história que ele contou nessa entrevista, que eu nunca vou esquecer, que até falo para as pessoas sobre isso, né? Porque ele estava falando que todo mundo na época que estava fazendo Os Miseráveis lá no Teatro Abril, né? Todo mundo achava glamurosa essa profissão, que era tipo, né? Todo mundo saía dali, ia para os seus lares ricos e tudo mais, né? Daí ele falou rindo, né? Ele falou: mal sabe esse povo, né? Que a gente atravessa a rua ali na Brigadeira e vai pegar o busão ali do outro lado, né? E esse tipo assim, era o senso de humor que ele tinha, porque assim, ele dava risada de tudo, ele brincava com tudo. Até com essa situação, né, da vida do artista ser difícil, mas mesmo assim ele conseguia tirar graça disso também. E ele sempre mostrou muito, muito feliz com o que ele faz, e o que eu acho que sempre me tocou muito, porque eu acho que não tinha nenhuma pessoa que não gostasse dele. Tipo, todo mundo amava muito ele. Eu sempre encontrava ele em coletivos de imprensa, ou em estreia VIPs, ou até mesmo em apresentações normais de teatro e teatro musical. Ele era sempre uma pessoa que estava presente para estar com os amigos. E a última vez que encontrei ele foi na estreia VIP do musical de Djavan, que eu estava trabalhando até nesse espetáculo, e a gente conversou muito, a gente estava bebendo e falando bobeira, como a gente sempre falava. Ele estava com uma jaqueta linda que eu falei que eu queria para mim, que eu queria roubar aquela jaqueta dele. Infelizmente, eu não sabia que ia ser a última vez que eu ia vê-lo e, né, me divertir com ele, porque ele estava muito brincalhão. Enfim, ele era uma pessoa maravilhosa, tipo assim, ele vai deixar muita saudade, ele é um cara super talentoso, enfim. Vou parar de falar, vou deixar as pessoas aqui, né, que mandaram o recado para vocês ouvirem, e é isso. Mas meu muito obrigado, Tony Germano, e fica aqui a homenagem para você. Olá, pessoal do Musicalcast, aqui é Marcos Veras, e eu vim falar de Tony Germano, esse grande cara, grande artista que eu tive a honra, o prazer de conhecer há pouquíssimo tempo, né? Se a gente for considerar a quantidade de amigos que ele colecionou durante a vida,
Eu tô ali nos últimos 2 anos, desde 2023, quando trabalhamos no Alguma Coisa Podre, que foi um musical muito poderoso, né? É uma relação de 2 anos e pouco, mas que foi muito intensa, foi muito poderosa, muito amorosa, muito especial e rara. E o Tony, a lembrança que eu tenho do Tony, que é algo que muitos amigos recentes ou antigos falam dele, e é a mais pura verdade, é aquele sorriso, aquela bobeira, aquela palhaçaria que vivia nele, né? Ele era um clown, ele era um palhaço, ele era um cara apaixonado pelo teatro, era um cara plural, né? Porque era um cara que fazia teatro infantil, musical, peças de prosa. Era um operário do teatro, um apaixonado pela arte de atuar, dublador também. Então eu tive o prazer de conviver de forma intensa com o Tony, porque o Alguma Coisa Podre foi realmente um espetáculo muito especial, onde todos nós estávamos muito conectados, e o Tony não era diferente. E eu tive o prazer de me divertir com ele em cena, com aquele judeu maravilhoso que ele fazia, com aquele sotaque ímpar, que é dificílimo de fazer, e ele ganhava a plateia desde a primeira aparição, e a gente tinha um jogo cênico muito gostoso, né? Isso também é importante a gente ressaltar, porque também é raro. Então acho que a partida precoce dele, dessa forma repentina, súbita e triste, nos deixa consternados. Mas ao mesmo tempo, como todo mundo na vida, mas principalmente o artista, ele deixa uma lembrança muito forte, né? Que é o sorriso do Tony, que todos os amigos estão falando, as risadas, as piadas, o jeito que ele levava a vida. Então ele vai fazer muita falta. Fica aqui o meu agradecimento não só ao Tony, mas ao universo que me colocou em algum momento para contracenar com ele e conviver com ele de alguma maneira. Que ele encontre a luz, em paz, viva a arte, viva o teatro. Eu sou Bernardo Berro, sou ator, diretor e produtor de teatro aqui em São Paulo, proprietário da Berro Produções, onde o Tony trabalhou desde 2019 em praticamente todos os projetos que eu fiz. O Tony, não só um entusiasta das coisas que eu tinha como ideia, era o meu braço direito, a pessoa que sempre estava do meu lado, a pessoa que acreditava acima de tudo naquilo que a gente fazia juntos. Ele entendia que a produtora nasceu para gerar oportunidades de trabalho para muitas pessoas, e ele acreditava tanto nisso. Eu conheci o Tony em 2018 fazendo o musical N, com direção do Miguel Falabella. A gente ficou amigo de imediato. Na sequência, tivemos um reencontro em 2019 no musical Escola do Rock, e foi nesse ano que nasceu a produtora. Então a gente nunca mais trabalhou como atores no mesmo espetáculo, mas a gente estava em todos os espetáculos da produtora trabalhando como produtores juntos. O Tony era uma pessoa de luz, uma pessoa de generosidade, uma pessoa de cuidado, uma pessoa extremamente organizada. Eu acho que ele era a melhor parte da produtora. Aquele cara que, por onde passava, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria estar perto. Tony sempre foi uma pessoa de alegria, e quando precisava se queixar de alguma coisa, vinha até mim, se queixava e reclamava e desabafava, mas sempre terminava com: eu só queria falar isso, mas tá tudo bem. E sempre estava tudo bem, sempre.
A partir do momento que a empresa foi crescendo, que tivemos novas pessoas na nossa equipe, o Tony sempre foi abraçando e ajudando e ensinando, compreendendo. Tony era o teatro em si, que o teatro é a arte da convivência. E o Tony era uma das melhores pessoas do mundo para se conviver. Tony, você faz muita falta e vai fazer muita falta, meu amigo. Te amo. Oi, aqui é a Maria Bia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu me sinto muito honrada de participar de uma homenagem para esse grande artista que foi e vai seguir sendo Tony Germano. Esse meu amigo de 18 anos, quase 20 anos. Eu tive presente no velório e no enterro do Tony semana passada, uma quinta-feira, dia 27 de novembro. Numa quinta-feira ensolarada, um lugar lindo, arborizado. E eu cheguei lá e foi uma sensação assim de esquizofrenia, porque foi entre choros e risadas que tudo aconteceu, porque era muita tristeza de ver ele ali, e ao mesmo tempo eu conversava com o Tony e meio que brigava com ele. O que está acontecendo aqui, Tony? Você acha que cabe eu uma hora dessa aqui no seu velório? O que é isso? E aí depois eu chorava porque contava alguma história que vivi com ele para a irmã dele. Aí depois eu dava risada de escutar uma história dele de criança, de amigas que fizeram a primeira comunhão com ele. Então foi muito bom estar presente e ver o tanto que o Tony era amado, porque tinha muita gente ali, tinha muita gente. O Tony era um menino muito, muito, muito amado, muito alegre, muito feliz. Então ali, naquele momento, eu também pensava em coisas que eu poderia fazer, que ia fazer ele rir. Então alguém começou a cantar uma música e eu comecei a querer colocar uns melismas em cima, querer começar um canto gospel bem caloroso. E eu fiquei imaginando que o Tony, de onde quer que ele esteja, ele estaria dando risada disso. Então, quando eu cheguei em casa, depois de viver tanta emoção em um dia, eu escrevi esse texto pro Tony, que eu coloquei no Instagram, fiz um post, escolhi 2 fotos das várias que tem com ele, escolhi a foto do nosso último encontro e escolhi uma foto de um dos nossos primeiros encontros. E o texto diz assim: Antônio Germano, nome artístico, Tony Germano. Para mim, Tunico. Eu para ele, Japanega. Desde 2007, quando nos encontramos pela primeira vez no musical Miss Saigon, nasceu essa amizade com apelidos carinhosos e gargalhadas altas que enchiam um teatro inteiro. A gargalhada do Tony é indefectível, assim como seu vozeirão que não cabia nele. Eu vi um post do Biraci, o Biraci Paraná do Brasil, dizendo que só ele chamava o Tony de Tunico. E realmente eu acho que eu peguei o apelido do Bira mesmo. A gente fez juntos o Miss Saigon. Eu achei tão fofinho, tão a cara do Tony, que desde então passei a chamá-lo assim também. Sempre que eu gritava Tunico, ele respondia Japanega. O Tony, ele não se achava. O Tony se tinha certeza. E eu admirava muito isso nele. Ele era artista, em caps lock mesmo, letras maiúsculas. E naquela quinta-feira eu fui me despedir do meu amigo e bater palmas pela última vez. Vai fazer falta e eu vou sentir saudades, pequeno. Fica só o que é bom. Lembranças, gargalhadas altas, abraços, altos papos e todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar no palco contigo, como no musical Miss Saigon e no musical Jekyll and Hyde. Fica também essa sua voz de trovão que eu não vou esquecer nunca. Ainda ecoa. E aí eu postei 2 fotos e coloquei assim. Na primeira foto, a última vez que nos vimos e nos abraçamos, quando ele foi me assistir no musical Mães, há pouco mais de um mês. Na segunda foto, em um momento de camarim do musical Miss Saigon em 2008. Éramos jovens, felizes e sabíamos disso. Miss Saigon realmente foi uma grande família que continua no meu coração hoje, sempre e para sempre. Tony é família, minha família. Bravo, Tonico. Bravíssimo. Tô te aplaudindo aqui, de pé. Um beijo, meu amigo. Que você descanse na glória. Olá, eu sou Jorge Maia. Estou aqui para falar do meu querido amigo Tony Germano. Uma amizade que
começou de uma forma instantânea. Nos conhecemos no Homem de La Manche. No primeiro dia de ensaio, com o nosso maestro Carlos Balzas, ele dividiu os naipes e como Tony é tenor, como eu, nós nos sentamos um do lado do outro. A partir dali se tornou, posso dizer, o meu melhor amigo de São Paulo. Ele me ensinou tudo sobre São Paulo, até porque ele era uma pessoa que ele adorava ser de São Paulo. E a partir daí nós morávamos perto, na época dos ensaios, voltávamos sempre juntos para casa. E durante todos esses anos, sempre que eu estava em São Paulo, eu sempre me hospedava na casa dele. Ele fazia questão. E eu vou contar uma história engraçada. Foi uma vez, nós estávamos indo lá pro Frango com tudo dentro e estava muito frio. E sempre que fazia muito frio, eu perdia totalmente o rebolado. E nós soltamos ali em Santa Cecília, no metrô, estava frio a beça. E aí a gente começou andando, né, em direção pro Frango, só que eu comecei a correr, mesmo, literalmente, porque eu queria chegar logo. Aí ele falou para mim assim: Jorge Maia, você tá correndo? E eu fui me dar conta disso, né? Enfim, essa é uma das histórias, entre tantas outras, né? Desses anos todos de uma grande amizade. E uma amizade que até ultrapassou esse lugar. Realmente ele virou um grande irmão. E é isso, que ele agora, nessa nova morada, ele esteja em paz, na luz, e uma saudade muito grande. Oi, eu sou Maria Clara Roses e eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com uma das pessoas mais especiais que já pisaram nesse mundo. Tony, tudo em você vai fazer falta. Seu sorriso, seu carisma, suas frases sempre felizes, você fazendo piada de absolutamente tudo. E sempre que a gente se via, você tava com a sua mochilinha nas costas e a gente ria de tudo porque você era assim. Você fazia todo mundo rir, fazia todo mundo sorrir, porque você sempre tinha algo muito positivo para falar. E você nunca deixava de prestigiar os seus colegas, seus amigos. Você lembrava o nome de todo mundo. E lembrava de várias histórias legais também. Eu lembro do dia que você me deu um M de madeira, que você pintou e colocou flores. Tá até hoje no meu quarto, com a sua assinatura atrás. Tony, você já faz tanta falta nesse mundo, não só para as pessoas que tiveram a honra de te conhecer, mas para a arte. Você faz muita falta, mas eu sei que você tá super bem. Eu oro por isso, tenho certeza. E eu me sinto muito, muito, muito honrada em ter te conhecido. Te amo para todo sempre, Maria. Olá, meu nome é Gerson Esteves. Falar do Tony Germano é falar um pouco também da minha própria vida. Nós nos conhecemos ali por 1990, 1991. Eu tinha acabado de chegar de Nova York com o Sonho de uma Noite de Verão, do grupo Teatro do Ornitorrinco, e reuni um grupo de artistas jovens como eu, que estavam interessados em fazer pesquisa de novas linguagens, de novas estruturas de dramaturgia, novas linguagens de atuação. E o Tony fez parte desse grupo, os Gestos, Núcleo de Pesquisa e Criação Teatral. Eu fiz com ele um ou dois espetáculos que foram muito marcantes para mim e talvez para ele também. O Tempo das Coisas e as Coisas do Tempo e
Exercício para Amar. E ficamos dentro desse grupo durante um tempo, e foi lá que todos nós nos profissionalizamos, vindo do teatro amador. O Tony já cantava também no amadorismo, e aí ele foi trilhar o caminho que ele trilhou tão lindo em teatro musical. E o Tony faz parte dessa geração que se formou no que a gente chama a retomada do teatro musical no Brasil, o boom dos anos 90, ali por 1995, 1997, enfim. É maravilhoso lembrar e ver a trajetória que o Tony trilhou no teatro musical, e sempre com um sorriso, sempre com alegria, sempre se desafiando, buscando se ultrapassar, sempre se arriscando. Um grande comediante, mas também um grande ator com profundidade. Declamava Fernando Pessoa lindamente, cantava lindamente, era um ator de profundidades e sutilezas, e sem medo do risco corporal, do envolvimento do corpo inteiro na ação, na cena. Um grande intérprete, um grande ator, uma grande alma, um grande artista que vai fazer falta para todos nós. Oi, amigos do Musicalcast, aqui é a Natália Serra falando. Essa semana a gente foi surpreendido com essa notícia triste da passagem do Tony, e foi inevitável para mim me conectar com o dia que eu conheci o Tony, há uns 10 anos atrás, dentro de um processo de audição, mais especificamente na etapa de dança, fazendo padedês, onde Tony Germano me cruza uma sala de audição em meio a dezenas de bailarinos e me puxa para ser sua partner. A gente teve pouco tempo para se conhecer, para elaborar o que a gente ia fazer. E Tony, como os amigos sabem, como bailarino, ele era um excelente ator. E foi assim que a gente cumpriu essa etapa da audição, com muita alegria, com muita ousadia, curtindo e se divertindo de um jeito que eu acho que eu nunca me diverti num processo de audição. E todos os meus encontros com o Tony, depois disso, tinham esse gostinho. Tanto os encontros sociais como os encontros profissionais, sempre tinha essa coisa divertida, amorosa, carinhosa, acolhedora pra frente, que ele passava do momento mais simples ao momento mais difícil, como uma audição. E queria deixar um beijo imenso para a família, para os amigos mais próximos, e dizer que eu sempre vou carregar isso comigo. Todas as vezes que eu estiver no palco, eu vou lembrar, eu vou carregar um pouquinho de Tony comigo. E acho que os amigos também. Fica essa alegria, fica essa ousadia, fica essa leveza, fica esse carinho com todos os amigos. E viva Tony, viva a arte. Que a gente faça a arte pensando um pouquinho em Tony para sempre. Beijo carinhoso em vocês. Oi, gente. Me chamo Milton Filho, sou ator, tenho 44 anos, sou carioca e sou o irmão carioca do Tony Germano. Era assim que ele falava para todo mundo. Ele sempre chamava Dona Tina, minha mãe, de mãe, pedia benção para ela quando eu estava em ligação com ela, de onde ele estivesse, da cozinha. Eu vinha correndo para, se fosse vídeo, para mostrar. Pois eu dividi apartamento com ele e com mais um amigo nosso, Gilmar, durante o ano de 2019, quando eu passei por minha primeira produção paulistana, né? E acabei emendando mais uma, e ele já falava, você tem que se mudar para cá logo. Um amigo que o teatro me trouxe, que já era amigo de um grande irmão meu também, né? Que era o Jorge Maia, e aí virou um grande irmão meu. E se antes, quando eu ia para São Paulo, eu já combinava de se ver, ou senão ele pedia para ficar lá na casa dele. Depois de 2019, os laços só se entrelaçaram mais ainda. E ele era uma alma brincante, alegre, de um sorriso largo, uma gargalhada única que contagiava todo mundo. Um artista muito vocacionado, aplicado, fazia aula de voz, mesmo já aos 50 anos, mesmo já tendo, né, atravessado por várias áreas no teatro musical. Ele estava ali, fazia aula de dança, malhava, aula de canto, se preocupava em estar atualizado. Era um dos grandes motivos de eu gostar de São Paulo
era o Tony Germano. E eu não sei como vai ser voltar a São Paulo sem o Tony estar lá. Ele era o ator de uma genialidade única. Ele conseguia fazer com que o personagem que não tivesse quase fala tivesse um destaque incrível com a sua pequena entrada. Ele tinha uma alegria enorme de estar no palco. E ele sempre falava uma coisa muito legal. Uma vez eu cheguei na casa, ele estava botando mais um quadro com mais um dos... como é que eu diria? Mais um dos cartazes de uma das peças que ele estava fazendo, que ele sempre enquadrava, né? E aquela parede estava toda linda lá. Ele botou mais um. Aí eu olhei e falei, nossa, que lindo, amigo. Eu não tenho isso. Eu não tenho. Ele é Milton, você tem que ter. Eu, por quê, Tony? Você tem que ter, porque toda vez que você tiver dúvida na carreira, dúvida da estrada, dúvida como é difícil, você olha para a parede e você vai ver lá tudo que você realizou. E eu tinha certeza que ainda tinha muita parede para ele realizar. E agora eu vou ter que fazer uma parede aqui em casa. Em homenagem a esse meu irmão que foi tirado da gente de uma forma abrupta. Eu só desejo muita luz e que todo mundo que o amava tenha certeza que era recíproco. Ele sempre amou muito todo mundo com muito afinco, todos os amigos, todos os familiares, todos os artistas. Ele era um grande fã e um grande artista. Te amo, Tony, meu irmão. Fica com Deus. Oi, quem tá falando aqui é a Mari Saraiva. E hoje eu quero falar sobre alguém que marcou profundamente a minha vida. O meu amigo, o meu irmão Tony Germano. A nossa amizade sempre teve uma história linda, sabe? A gente brincava que eu tinha herdado o Tony quando eu conheci o Bira. E desde então a gente nunca mais se desgrudou. Era uma conexão imediata, verdadeira, dessas que a vida coloca no caminho como um presente, sabe? Eu tive o privilégio, eu digo privilégio mesmo, de dividir o palco com ele em 3 musicais. Que foi O Homem de La Mancha, Os 10 Mandamentos e N. O Tony era daqueles parceiros que transformavam qualquer processo, sabe? Ele chegava com luz, com humor, com alma. Ele era família. E eu falo isso com toda a força da palavra. Ele era da minha família. O nosso último encontro foi há pouquinho tempo lá no Chorus Line. A gente ficou um tempão abraçado. Ele chorava e no meio daquele abraço apertado ele dizia o quanto a gente se amava. O quanto eu estava feliz em ver a arte sendo colocada e celebrada naquele palco. E esse era o Tony, ele era sensível, intenso, coração gigante e muito, muito amado por todos. E hoje eu escolho celebrar a vida linda que ele teve, celebrar o homem talentoso, generoso e único que ele foi. E celebrar a sorte imensa que eu tive de viver uma parte dessa minha vida ao lado dele. Tony, Tunico, meu amigo, eu te amo. Obrigada por tudo, viu? Meu nome é Ubiraci Paraná do Brasil, também conhecido como Ubiraci Brasil. Eu fiquei muito feliz quando o Rafael entrou em contato comigo para essa homenagem ao nosso querido Tony. Eu conheci o Tony Germano nas audições já de Les Misérables, no ano de 2000. Desde então eu sempre chamei ele de Tunico, foi o primeiro a chamar ele de Tunico. Alguns depois viram aí, seguiram, alguns poucos. E o Tony, um artista brilhante, talentosíssimo, uma potência vocal, uma voz de barítono e mais uma tessitura de tenor, uma energia, uma potência cênica também maravilhosa. O Tony, tive o prazer de trabalhar com ele também em Miss Saigon, no Homem de La Mancha. E o Tony sempre generoso,
um amado. Mandava presentes para meus filhos, minha mulher Mari Saraiva, também artista, amava, ele ama o Tony. E sempre muito sincero, um dono de abraços muito sinceros, eu sempre lembro o Tony. E generoso, muito generoso, me apoiou em vários trabalhos. Até mesmo quando a gente estava ali concorrendo, a gente estava sempre apoiando um ao outro, sempre contando com o apoio dele. Muito generoso, nosso amigo. Tive o prazer, a honra imensa de dirigi-lo agora na montagem do Mágico de Oz, do estúdio do Cisne Negro. Eu precisava de um ator experiente aí para fazer o Mágico de Oz, mesmo tendo alguns atores amadores, grande parte do elenco era de amadores, ele topou, foi lá presentear, né, o trabalho com aquele talento, aquela potência dele, sempre muito generoso. Então essa é uma grande passagem que eu lembro dele, que ele esteja iluminado, porque ele merece, tá bom? Grande beijo, meu amigo Tony Germano, o Tunico, tá? Deus te abençoe, estamos aí sempre conectados, tá bom, amigo? E parabéns, Musicalcast, pela iniciativa, tá? Um grande beijo. Olá, eu sou Silva Nunes, ator, jornalista e coordenador do Coletivo de Isaura. Bom, falar sobre Tony Germano e um pouco da sua trajetória linda e de como ele conseguia conquistar todos os nossos corações com essa sua figura carismática, aparentemente é simples, né? Eu conheci Tony Germano em 1998. Eu tinha 17 anos e estava começando a ingressar no teatro, no grupo Pé de Lama, da Ação Comunitária do Brasil, na região de Campo Limpo, aqui na zona sul de São Paulo. Ele veio a convite de Roberto Götz para fazer uma oficina com a gente de voz e também com uma assistência de direção para o espetáculo que a gente estava fazendo na época. O que eu posso dizer é que o Tony, ele tinha um olhar clínico para a cena, ele tinha uma bondade, uma generosidade gigante. Porque imagina, um grupo todo de jovens ali, eu acho que eu era o mais velho, eram jovens de 12 a 17 anos, e ele foi incrivelmente bondoso, generoso, acolhedor, e também, quando eu precisava corrigir, ele era bastante enfático, mas sem perder a doçura, sem perder uma certa delicadeza para a cena. E depois da pandemia, Tony, eu, Roberto, Leila, outras pessoas que já havíamos trabalhado junto ao longo desses anos de feitura, de cultura em São Paulo, a gente começou a pensar, por que a gente não se junta e monta alguma coisa com os nossos desejos, né, com as nossas ansiedades, as nossas urgências? E aí surgiu a ideia de fazer o Coletivo de Isaura. O Tony, ele foi uma parte fundamental para a gente começar a estruturar toda a ideia do coletivo e toda a ideia dos projetos que a gente queria fazer. A gente começou a se reunir ali em 2021, 2022 e 2023 a gente resolveu colocar em prática tudo aquilo que a gente já estava debatendo, conversando, e surgiu então a ideia do projeto No Brasil é Mais Legal. E o Tony, ele foi fundamental para a gente estruturar, para repensar, para a gente pensar cultura dentro do teatro, especialmente cultura brasileira dentro do teatro. E tem uma curiosidade interessante, porque a gente escrevia todos os projetos, mas o Tony fazia questão de revisar. O Tony, ele tinha um olhar assim, específico, muito crítico em relação a texto, em relação a onde o texto fica, em dúvidas sobre se ficou claro ou não aquele parágrafo. Isso me deixava muito animado e me deixava muito seguro, porque era uma maneira bonita, era uma maneira calorosa de cuidar do que é seu. O Tony, ele cuidava do que era dele. Ele cuidava dos amigos porque os amigos eram dele. Em contrapartida, a gente cuidava do Tony porque o Tony também era nosso. Ele foi uma figura importantíssima na minha vida, importantíssima, porque durante os meus trabalhos como ator, eu me guiava muito no que ele pensava em cena. Ele tinha uma inteligência em cena impressionante. Ele sabia sair das dificuldades e transformar, de repente, um erro, um desacerto ali em cena, e convencer a plateia e convencer os seus amigos. O Tony, ele foi uma força do teatro. Não há como negar isso.
Oi, meu nome é Roberto Gotts, eu sou ator e diretor do Coletivo de Isaura. E eu conheci o Tony por volta de 1996, quando estávamos montando um trabalho que era a Bodas de Sangue do Lorca, com a Companhia do Mito, que era o grupo que nós tínhamos nessa época. Ele veio para dar alguma orientação vocal para a gente e acabou ficando, e a gente fez outros trabalhos juntos com essa companhia. E teve uma época, a gente conversava muito sobre teatro, sobre a vivência do ator, e eu acabei escrevendo um texto para ele, especificamente para ele, que era Um Comediante nos Jardins das Cenas Mortas, que era a história de um ator de comédia dell'arte que conta a sua vida, né, suas aventuras, desventuras, seus amores, suas mágoas principalmente. E um trabalho que ele fez foi impressionante, foi de uma qualidade incrível, de um despojamento muito grande. E durante esse tempo todo a gente continuou trabalhando junto. Em todos os trabalhos que eu tinha, eu chamava o Tony para várias participações, e recentemente nós tínhamos montado o Coletivo de Isaura, que era um coletivo que era um sonho nosso há muito tempo, ou seja, fazer uma companhia de teatro onde nós pudéssemos colocar em prática tudo aquilo que a gente queria, as nossas ideias. E recentemente a gente estava ensaiando o Baile do Menino Deus, que era um trabalho especial que a gente ia fazer para a Casa Sincopada, para o Natal. E meu último encontro com ele foi aqui no sábado, anterior à sua partida. E aqui a gente cantou bastante, a gente riu, ficamos horas aqui. Ele com uma generosidade incrível, passando toda a sua experiência, toda a sua alegria, sua vontade de viver para os novos atores. E essa lembrança dele aqui em casa, rindo, divertindo, a gente falando, a gente sempre contava as nossas histórias, né, o que nós já tínhamos vivido no teatro. Isso vai ficar na minha lembrança, é essa lembrança que vai ficar para mim de Tony Germano. Não só um grande ator da nossa companhia, que recentemente nós fizemos um trabalho que era o Adorável Vagabundo, que ele fez o narrador brilhantemente, emocionante, e ele vai ficar pra gente, esse meu amigo vai ficar eternamente no meu coração, porque nós não éramos apenas atores que nos conhecemos, nós nos tornamos amigos, e a generosidade dele, a alegria e a vontade de viver que ele espalhou por todos os lugares, para todo mundo que ele conhecia, isso vai ficar para sempre para a gente. Então o Tony, ele chegou com o abrir de umas cortinas do teatro e se foi com as cortinas do teatro que se fecham. Meu amigo, eu te amo, Tony Germano. Você ainda não é passado, você nunca será passado, você sempre será presente. Olá, eu sou a Silvia Garcia, eu sou irmã de alma do Tony Germano. Eu tô aqui para falar um pouquinho dele, né, dessa pessoa incrível que eu conheci, extremamente talentosa, generosa, humana, engraçada, que fez a passagem de uma forma muito abrupta no último dia 26. Quem me trouxe ao Tony foi o teatro. Eu tinha acabado de entrar num grupo de teatro que era dirigido pelo Roberto Gotts, e ia ser a minha estreia no teatro. Eu conheci o Tony exatamente numa estreia que aconteceria ali na Biblioteca Monteiro Lobato. E era um espetáculo do Garcia Lorca, Bodas de Sangue, e eu ia cantar uma música super difícil, não sendo cantora, evidentemente, mas com uma ótima afinação. E aí o diretor me mandou o Tony para me acalmar, porque o Tony já cantava naquela época. E foi muito interessante, porque
o Tony chegou no camarim e falou: aí, canta aí a parte, eu sou o Tony, canta aí a parte que você tem que cantar. O diretor mandou vir aqui falar com você. E eu, evidentemente, cantei, né? E o Tony soltou um palavrão, que eu não vou poder dizer aqui, e falou: você tá ótimo, vai cantar lá e não me enche o saco. Entra lá e faz o que você tem que fazer. E foi ali que começou a nossa amizade, nos idos dos anos 90. De lá pra cá, daquele dia, a gente trabalhou durante um bom tempo num grupo juntos e continuamos amigos pro resto da vida. Então assim, o Tony tinha essa relação com o canto já desde muito criança, porque ele era muito católico e quando muito católico ele já cantava nas igrejas. O Tony cantou muito em igreja, cantou muito em casamentos, né? Isso muito antes de entrar pro teatro. E quando eu conheci o Tony, fazia pouco tempo que ele tinha terminado a Recrearte, que foi a escola de teatro que ele fez na época, né? Enfim, a partir daí o Tony fez todo um trabalho musical, de teatro, inúmeros cursos, passou por inúmeros produtores teatrais, inúmeros cantores, fez todos os primeiros grandes musicais, né, que chegaram no Brasil, Lemis, o Fantasma da Ópera e tantos outros, e fez uma carreira muito bonita no teatro. Para além disso, o Tony era uma pessoa que tinha muitos amigos, que era meu amigo, que é, na verdade, meu amigo inseparável e sempre será, e que tem histórias lindas com muitas pessoas de teatro. E era também uma pessoa que assistia muito teatro, muito generoso com as pessoas que estavam chegando, um ser humano generoso, engraçado, divertido, festeiro, que está fazendo uma falta enorme. Eu acho que é isso que eu posso dizer num momento tão complicado. Muito obrigada. Salve, Tony Germano. Olá, eu sou Marcelo Góes. A minha relação com o Tony, ela é muito antiga. Eu tenho 54 anos, o Tony faria agora em dezembro 56, a gente tem quase a mesma idade. A gente se conheceu fazendo teatro na década de 90 e a gente sempre se via, né? A gente era colega de profissão, até que em 2013, 2014, a gente fez juntos o teste do Homem de la Mancha e quis Deus nos colocar junto para fazer, eu fazendo o Dom Quixote e ele o Sancho Panza no teste, na audição. Mas a gente nunca tinha entrado no palco juntos. E foi sensacional, porque era um improviso. E a gente improvisou os dois, uma diversão incrível, porque era livre, né? Então eu fiz ele de cavalo, ele me fez de cavalo e subiu no meu ombro. A gente fez uma cena engraçadíssima. O Miguel Falabella estava assistindo, foi na última fase que isso aconteceu. E os dois passaram, né? E inclusive ele foi sub de Sancho Panza, do Jorginho Maia. E daquele momento para em frente, até hoje em dia, a gente teve uma grande amizade, e pela afinidade, por tudo mais, pelo amor que a gente tinha um pelo outro, a gente se falava praticamente toda semana, trocando figurinhas, porque a gente tinha muito em comum, inclusive no palco, o jeito que a gente enxergava tudo isso. Essa é a minha relação com o Tony Germano. Oi, eu sou a Jaqueline Prensac, eu faço as redes sociais de alguns espetáculos teatrais aqui do circuito Rio-São Paulo. E eu conheci o Tony Germano fazendo Alguma Coisa Podre. Eu era a DM do espetáculo, ele era o Shylock.
e nós nos tornamos amigos desde então. Se tem uma palavra que eu acho que pode definir o Tony, é alegria. Eu não consigo lembrar desse homem triste. Algumas das minhas melhores lembranças de vida são de estar na coxia do Podre assistindo o espetáculo com ele, né? Como Shylock, ele não entrava sempre, mas ele estava sempre na coxia, participando, cantando. A gente ficava cantando junto. A coxia do Podre em si era uma confusão, né? E o Tony, gente, ele era um rei da improvisação. Qualquer coisa que eu pedisse, ele fazia. Eu falava, vamos fazer um vídeo do Shylock falando sobre a lojinha? Vamos fazer um vídeo pensando na temporada no Rio de Janeiro? Aí ele falou, não, vamos. Ele topou colocar aquele figurino pesado, foi pra praia vestido de Shylock para gravar um vídeo sobre o retorno da nova temporada. Qualquer vídeo, qualquer zoeira, ele topava tudo, sempre topou tudo. Ele trazia ideias maravilhosas e chegou ao ponto de que muitos vídeos do Shylock, às vezes ele tinha uma ideia, ele pedia para alguém filmar e depois ele mandava para mim e ele falava, Jaque, você edita para mim? E aí às vezes a gente fazia uma collab ou outra. E toda vez que eu encontrava o Tony, ultimamente era em alguma festa, algum espetáculo VIP, ou Bibi Ferreira, e toda vez que eu não estava nessas festas, ele pegava o WhatsApp de alguma amiga minha, tirava uma foto, fazia um vídeo e falava assim, safada, vem cá, querida, você tinha que estar aqui bebendo comigo. Então é isso, gente, eu não consigo pensar no Tony triste, gente. Para mim, ele era a definição de alegria. Era isso, e ele vai fazer muita falta, assim. Mandava mensagens pelo celular, trocávamos áudios, né? Sempre alguma figurinha divertida. E era isso, gente. Adoro, adoro, adoro para sempre. Tony vai fazer falta, gente. Tony, para mim, era a certeza de encontrar um sorriso. O Tony Germano, para mim, era o exemplo perfeito de força, fé e perseverança. Porque, apesar de todas as adversidades, crises financeiras e crises do mercado musical, ele estava sempre lá, pronto e sorridente em todas as audições e eventos. O Tony, para mim, é alegria pura. Cara, o Tony pra mim era trabalhar muito bem, mas de um jeito leve, com muita piada, sem limite de piadas o tempo inteiro, nunca deixando a peteca cair, nunca deixando o bom humor e o clima excelente cair onde é que ele estivesse. O Tony pra mim era a paz que o seu sorriso trazia. O Tony, pra mim, ele era pau pra toda obra. Ele apareceu do absoluto nada pra poder me ajudar, nem que seja pra carregar uma mesa. E quando fazia alguma coisa de errado, ele nunca me brigava comigo. Ele sempre me ajudava de uma forma melhor, me explicava como é que eu poderia melhorar aquilo, ao invés de brigar comigo. Ele era uma das pessoas mais incríveis, sempre sorrindo e brincando. O Tony, pra mim, era uma pessoa alegre. O Tony, pra mim, era sinônimo de muita alegria e diversão. No Cadê a criança mais legal era o Tony, que vivia com a gente e em cada momento dava um sorriso que alegrava e deixava o dia mais diferente, mostrando pra gente que só um simples sorriso faz tudo valer a pena e deixar a vida mais leve. Obrigada, Tony. O Tony pra mim não é só um colega, mas também um amigo. O Tony Germano era o teatro encarnado. Ele era música, ele era arte. Trabalhar com o Tony era pura alegria. Tony pra mim é alegria, animação. Nunca vi o Tony triste nenhuma vez e ele nunca gostava de ver ninguém triste. O Tony era como um pai pra mim. Pra mim ele significava uma segurança que a gente procura, né, no teatro musical, que é um mundo tão incerto. Tony Germano, mais conhecido como Mami Tony, porque sempre me ajudou muito. Obrigado, amigo. O Tony pra mim era luz e leveza. O Tony pra mim era um ser humano incrível e um artista brilhante. Ele com certeza foi um dos caras mais gentis e mais amorosos que eu já conheci na minha vida.
Para mim, o Tony é sinônimo de alegria. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele e, além de toda a dedicação, todo o talento dele, o que me marcou muito ao trabalhar com o Tony foi ver a alegria em tudo que ele colocava, em tudo que ele se propunha a fazer. Ele estava sempre com um sorriso no rosto, ele estava sempre dando gargalhada, ele estava sempre de bom humor, brincando de alguma forma. Então, para mim, ele vai ser sempre lembrado como sinônimo de alegria. Para mim, o Tony era luz, palco e diversão. O Tony era a nossa maior criança do elenco, né? Ele era um porto seguro pra todos nós, sempre animado, sempre brincando e rindo com a gente, deixando a gente pra cima quando a gente não tava bem. E eu tenho certeza de que ele vai fazer e já tá fazendo muita falta. O Tony, pra mim, me trazia leveza e abraços apertados. Meu inesquecível mágico, meu eterno Banoff. Saudade é o amor que fica, então eu vou ter saudades todos os dias. Meu eterno mágico. O Tony Germano, para mim, era acolhimento e alegria. O Tony Germano era arte. Trabalhar com o Tony foi inesquecível. O Tony, para mim, é emoção e alegria. O Tony, pra mim, foi uma luz na minha vida. Ele fazia a gente rir, cuidava da gente, e isso eu nunca vou esquecer. O Tony era coração, muito, muito amigo e parceiro. Trabalhar com ele era fácil, porque ele era só luz e diversão. O Tony fazia aniversário no mesmo dia que eu, e ele era sempre um dos primeiros a me dar parabéns. E a gente uma vez fez um aniversário da Hello Kitty. É uma das memórias mais especiais que eu tenho, de uma das épocas mais felizes da minha vida dentro do teatro. Eu só consigo dizer que o Tony faz uma falta imensa. Ele era incrível, ele era alegre e ele deixava tudo um pouquinho mais alegre. E é isso, fica então Tony Germano, a homenagem de todos os seus amigos, de todo mundo que te ama, de todo mundo que já te encontrou, e nós aqui do Musicalcast. Eu tenho muito carinho porque você fez sempre parte do Musicalcast, querendo ou não. Quando nós lançamos mais de 10 anos atrás o primeiro episódio do podcast, eu creio que você foi a primeira pessoa do meio do teatro musical que escutou e veio dar um feedback elogiando, gostando muito. Sou muito grato, então isso já fez muita diferença logo de cara ter alguém apoiando a gente. Eu não tenho nem mais palavras para falar, eu acho que só sentir todo aquele amor que você sempre deu pra gente. Nossa eterna gratidão. Muito obrigado, Tony Germano.